Olá, meus amigos, mais um podcast Fala Professor. Hoje eu tenho a honra aqui de receber o meu ex-aluno Euclésio, ex-aluno lá da nossa escola leonina, empresário, jogador de futebol, já ganhou várias Copas Itatiais aí, aqui em Minas Gerais, e o foco do nosso programa é um empreendedor. Prazer receber você aqui, Euclésio. Boa tarde, Sandro. É um prazer todo meu, né? Estar aqui hoje no seu podcast aqui, podendo contar um pouquinho da minha história, né? Daquilo que a gente vem escrevendo aí. Então vai ser um prazer hoje passar isso aí para todo mundo, né? Para todos que estão aí nos ouvindo, né? E no decorrer a gente vai, né, desembolando esse papo aí. É isso aí, meu amigo. Por falar de escola, eu sei que você tem a sua trajetória toda aí em escola pública. Conta para nós um pouquinho aí dessa passagem sua nas escolas ou na escola. Não sei se você estudou em várias escolas ou somente uma. Fala um pouquinho para nós aí, Euclésio, e para essa turma que está nos assistindo. Sim, o meu período, né, de estudo foi todo na escola pública, né? Iniciei no Jardim das Irmãs ali, né? Fiz o jardim lá, depois, logo após, vim para a escola pública, que é o Leonina. E no Leonina, fiz da primeira até formar, né, o terceiro ano do ensino fundamental médio, né? Do ensino médio lá. E é uma experiência, a gente ali tá na escola pública, né? Principalmente naquele tempo ali, há mais um tempo mais atrás, por todas as dificuldades, né, que tem ali do professor, né, do aluno e tudo, mas a gente, quem quer, né, focar ali, ele consegue sair dali com a base para o mercado, né? Hoje aí no mercado empresarial, de estudo, de prosseguir no estudo, faculdade, né? Então a minha concepção é que a escola pública, ela te dá toda a oportunidade também de você, né, ter um futuro bacana e logo após também dar um futuro bacana para sua família. É isso aí, Euclésio. As pessoas falam muito de escola pública, né, mas depende muito do aluno, né? Eu mesmo, né, conheço você, já conheço você da escola também, e sei o tanto que você é um menino esforçado, né, batalhador, e lembro sim de algumas histórias de você lá na escola, mas eu queria que você contasse esse período lá do Leonina, porque eu lembro que você jogava uma bolinha lá, você estava sempre disposto em ajudar, em colaborar com a direção da escola. Se tem alguém também que você tem uma lembrança lá da escola, que aí nós vamos mandar esse vídeo para essa pessoa. Ah, claro, né? São 11 anos, né? São 11 anos na escola pública, então a história tem sim. E principalmente, né, desde criança, desde os meus 6 anos, meu negócio era futebol, né? Minha mãe chegava lá, ganhou um carrinho, ganhou não sei o quê, mas sempre quem chegava lá tava com a bolinha no canto lá, o negócio era o futebol mesmo, já tava no sangue mesmo. Então ali na escola foi lado a lado, foi estudar e aproveitava também nos períodos dos campeonatos estudantil, dos próprios campeonatos dentro da escola, né? Desde o início eu tive o Nino como professor, né, de educação física, então sempre muito parceiro. Mas eu tenho até uma história engraçada com o Nino, que a gente estava disputando os estudantil, e na época eu jogava no América, na escolinha do América. E a gente estava jogando aqui, a final na época era no Sesc, né? Isso. Fazendo a final com o Domingos Ornella, se eu não me engano, é isso mesmo. E nesse dia eu tinha jogo do América da escolinha. E lá eu não faltava, né? Eu tinha aquele negócio de disciplina ali de ter que ir. Aí o jogo rolando aqui, não tinha nada de celular nem nada. Eu sei que eu falando com a minha irmã, dá um jeito de conversar com o Nino e tal. Aí ligou de um orelhão lá pro Nino. E o time tava perdendo 2-0 aqui. O time perdendo 2-0 e tal. E o Nino falou, mas você vem, vai dar tempo de você chegar? Aí minha irmã falou, não, tá acabando aqui, vai dar tempo de chegar. Vai pegar o ônibus, porque deslocamento era de ônibus, né? Vai pegar o ônibus e vai.
Até que desloquei de lá pra cá, o Nino jogou uma água na quadra lá e começou a secar aquela quadra lá, aquele negócio todo. Eu sei que paralisou o jogo e ele ia no juiz e voltava. Aí eu cheguei. Cheguei ali e tal, nós estávamos perdendo 2-0. 2-0 nós estávamos perdendo. Ele já veio, já me colocou no jogo, né? Aí aquele negócio, né? As coisas aconteceu, né? Então, assim, 2-1, 2-2, 3-2 para nós, campeão. Então, assim, você tá doido, é umas coisas que não sai, né? Não sai da sua memória nunca. A gente tá aqui conversando aqui, parece que foi ali ontem ali, né? E essa parceria também, que sempre teve com a escola através do esporte, né? O esporte, ele caminha lado a lado com a educação, disciplina, né? Então, a escola também promovia jogos de vôlei, que antigamente muito não tinha. Depois veio a ter essa outra, né? Vôlei, o handball. Então, assim, não era só focado no futebol. Eu mesmo cheguei a jogar vôlei na escola, cheguei a jogar handball, mas o futebol era, né, o principal, né? Então, assim, são muitas histórias bacanas, com professores também dentro de sala, né? Que se a gente for ficar pontuando, né? É muita coisa, né? Muita coisa. Aí, Nino, olha, seu ex-aluno aí já contando a história, você já estava bacalhando aí, né? Jogando água na quadra aí para segurar o jogo, né, Nino? Ah, Nino. Que bacana, né, gente, essas histórias. Mas você me falou um pouquinho aí também dessa passagem sua no América. Você chegou a jogar em alguma categoria de base? Sim. Que eu vejo, assim, hoje eu te acompanho também, desde sempre te acompanho, mas agora eu vejo que você é um atleta, né, de bom nível, né, das disputas que eu vejo, mas essa passagem sua em time, já teve alguma passagem em algum time profissional, em algum time de base profissional? Eu tive essa passagem na Escolinha do América, né? Na Escolinha do América, depois não dei sequência no América, foi dispensado do América. Aí depois eu cheguei a jogar na Escolinha do Venda Nova, passei pro Venda Nova, no Venda Nova eu fiquei lá por uns 3, 4 anos. Aí eu tive uma oportunidade nós tivemos um jogo contra o Atlético, e eu tive a oportunidade, fui chamado para fazer um período de teste no Atlético. Fiz esse período de teste no Atlético. Nesse primeiro instante, não fui aprovado. Voltei de novo para o Venda Nova. E aí continuei no Venda Nova, disputando as competições do Campeonato Mineiro, né? Sempre envolvido nas competições do nível da principal, de Cruzeiro, Atlético e América, né? E aí, quando eu tive uns 12, 13 anos, eu fui fazer um teste, até meu pai que me levou na época, eu fui fazer um teste, chamava peneirada nessa época, né? Fui fazer uma peneirada no Atlético também, lá no Campo do Aliança. Aí cheguei lá, era o senhor Irineu, que na época que fazia, era o olheiro do Atlético. Grande senhor Irineu. Senhor Irineu. Boa, garotinho. Isso, exatamente. Era assim, vamos dizer, eu era o cara que levava as peças, né, que ia moldar para dentro do clube, né? No entanto, tem muitos jogadores aí que foram revelados pelo senhor Irineu. E chegando lá, às vezes a peneirada, ou você é o primeiro, ou você fica no meio, ou você é o último. Você chega de manhã ali e fica até de tarde, né? Nessa época. Nesse dia eu fui o primeiro, eu levantei o dedo e tal, ele me escalou no primeiro teste. Com 5 ou 7 minutos, eu lembro que o baiano chegou e bateu no meu ombro assim e falou assim: ó, o Irineu tá te chamando lá. Aí eu falei: poxa, mas será que eu fiz de errado aqui? Foi rápido demais, né? Aí ele mandou sentar lá e falou, eu disse: senta aí, porque ele gaguejava um pouco, né? Mandou eu sentar lá, eu sentei lá e fiquei. Naquilo eu fiquei o dia todo, porque ele vai fazendo vai tirando os meninos e ali você vai ficando o dia todo, que no final ele te dá um retorno daquilo, né? E aí quando deu no final, ele falou comigo: ó, amanhã você vai apresentar na Vila Olímpica, que era antigamente o Atlético era só na Vila Olímpica, né? Isso. O profissional treinava lá e as categorias de base saía. Pedro Leopoldo, né? São José da Lapa, treinava nesses campos aí alugados. Aí eu fui lá pra dentro do Atlético nessa época. Ele me levou diretamente pro Rodrigo Lasmar, porque você vai lembrar, eu não tinha um físico, eu não era fisicamente assim de bater o olho e ver que eu era de porte de jogador.
né? Então ele precisava ter um complemento ali de alimentação, de até às vezes um remédio. E fiz um acompanhamento com o Rodrigo Lasmar e ele falou, esse jogador aqui é meu. Aí fiquei lá. Chegava, treinava, o Irineu me dando aquele apoio ali, porque existe isso no futebol, né, Sam? E passou uma semana, eu me lembro direitinho, uma semana, eu cheguei para treinar, não vi o Irineu. Cheguei para treinar, não vi o Irineu e tal. E como a gente é criança, né, você não vai ficar perguntando os outros também, a gente na nossa. Aí, quando passou mais uns 2 dias, já mudou o treinador. O treinador na época era o Getúlio, do Sub-13, e veio um outro rapaz que chamava Jordano, que tinha acabado de ser campeão da Tombense. E nesse momento, sentaram nós lá, e aí eu fui descobrir que o Irineu tinha passado um mal, né? Tinha sido hospitalizado e tal, e veio a falecer. Aí nesse momento, assim, eu fiquei lá sem ninguém, né? Eu cheguei a ficar sem ninguém para que era aquele apoio. Porque se o treinador falar assim, não, eu não quero ele mais, o Irineu vinha e dava uma outra ideia naquilo ali, né? Como veio o treinador novato, né? Fiquei mais uns 3 ou 4 dias, e já veio e trouxe uns 5 ou 6 atletas dele, já perguntou para nós, quem que é federado aqui? Federado é quando você já está inscrito ali pela equipe, você já pode disputar um campeonato, né? E tinha eu e mais um zagueiro, eu lembro, era um zagueiro lá de Caeté, que nós não era federado, nós estávamos em período de avaliação. E naquele momento ali, ele perguntou pra gente ali quem que era federado e tal, os outros meninos, na época era Bruno, que foi campeão, Renato, Quirino, todos esses atletas chegaram no profissional. E eu na época o time era esse. Aí veio a dispensar nós, assim, chegou e falou, não, você está dispensado e tal, vocês têm qualidade e tal, aquelas conversas que existem. E vocês estão dispensados e para procurar outro clube e tal, qualquer coisa a gente volta a entrar em contato. Então esse primeiro momento aí já foi um dos baques que eu tive nesse momento nesse negócio de ser jogador de futebol. Isso eu tinha uns 13 para 14 anos. Entendeu? Então é isso. Essa foi uma das partes, né? Aí isso aí vai. Entendi. Teve muito mais coisa depois, 13, 14 anos, 15, 16 anos. Depois fui jogar no Santa Cruz do Claudinho ali, disputando o Campeonato Mineiro, né? Depois, com 16 anos, eu já tava despontando aqui na cidade já, jogando um amador, né? Já estava jogando um amador com 16 para 17 anos, aí eu fui jogar em Montes Claros, no MOC lá que eles falam, né? No Montes Claros também, houve um negócio lá também que o treinador lá na época era o Índio, que morava na cidade, e logo em seguida o presidente fez uma parceria com o Cruzeiro também, aí trouxe a barca toda, trouxe todo mundo. Então, assim, nesse trajeto meu, assim, faltou mais um suporte, sabe, Sam? Faltou aquele mais apoio, aquele né, um que o jogador suporte. precisa, Exatamente. Né, de ter alguém ali do lado de fora do campo para acompanhar, né, e conversar com os dirigentes, exatamente, com os treinadores, né? Isso. Tá. Para te dar aquele suporte, porque a gente que joga, a gente só joga. Quem faz esse extra-campo ali é outra pessoa, né? E as Copas Itatiaia, né? As Copas, né, que você já disputou aí, Copa Itatiaia, como que foi esse período? Quando foi a primeira? Quantos campeonatos disputados? Quantos, né, que você foi campeão também? Aí nessa última vez que eu fui para Montes Claros, quando eu voltei, eu já estava cansado. Já estava cansado essas portas, né? Dessas portas, você vai, a porta bater, né? E muitas das vezes a gente que está no meio do futebol, a gente que conhece, a gente sabe você sabe das qualidades que você tem, né? Então, assim, você fala, pô, será que é isso mesmo que é pra mim? Será, né? Então, assim, aí eu já comecei a usar o futebol, esse talento que Deus me deu, eu já comecei a usar pelo outro lado. Porque quando eu volto, eu conheço a Gracinha Barbosa, né? Grande Gracinha. Isso. Conheço a Gracinha Barbosa, a gente até chamava ela de mamãe na época, conheço ela através do Marco Aurélio, né? Do Marquinhos. E
E aí ela já me vislumbra um outro lado, né? Porque ajudava, ela dava uma ajuda ali pra gente, tava com 19 anos, 18 anos, 19 anos, ela já dava uma ajuda pra gente, sendo um amador, né? E você ainda conciliava com aquilo ali, com o seu trabalho, né? Com o seu dia a dia ali, que não é igual um profissional, que você tem que treinar todo dia e tal. Dava uma cuidada, mas você conciliava e dava para fazer vamos dizer, um salário de um lado e do outro, né? Você complementava. Um complemento, exatamente, uma renda complementar. Uhum. Aí nesse momento que eu comecei, antes eu não acreditava, que eles falavam assim, fulano ganha dinheiro no amador, sabe? Eu falava, que isso, mas o que eu sei, o profissional que vai ganhar um dinheiro, que a gente imaginava isso, né? Uhum. Tava lá com 19 anos, não imaginava. E aí começou a aparecer as oportunidades. Aí apareceu a oportunidade da Gracinha, né? E logo em seguida já apareceu a oportunidade de emprego para mim, que foi o Adilson, que você conhece. Adilson. O Adilson ele foi gerente da cidade de BH, Pássaro Verde, muitos anos. Ele ama futebol, né? Apaixonado. Adilson, um abração para você aí, tá? Isso, o Adilson é nosso amigão aí. E aí o Adilson foi um colega e falou assim, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Então eu vou arrumar um cara, o cara arruma um emprego para você, mas só que vocês têm que jogar um futebol lá. Eu falei, então, tranquilo, né? E aí, conheci ele primeiro, ele olha, ele não era aquele negócio de chegar lá e só, eu jogo e pronto, não, ele avalia o cara, ele avaliava, sabe? Fazia ali. Tinha que ser um bom profissional também dentro da empresa, também um né? caráter, exatamente, jeito, né? Exatamente, ele tinha essa... Né? Ele é um cara muito inteligente, ele fazia essa leitura toda do cara ter esse talento também e também seguir as linhas, a hierarquia da empresa. Hierarquia da empresa. Exatamente. Aí ele foi me oferecer o serviço de bilheteiro. Né? Me ofereceu o serviço de bilheteiro. Na época eu estava trabalhando eu trabalhava no Champion, supermercado Champion, eu era repositor. Né? Dali do Champion eu fui trabalhar com a Adilson de bilheteiro. Né? E conciliando o futebol amador com o emprego. E naquilo ali eu fui pegando naquilo ali. Eu falei, cara, isso aqui também... Tá num campeonato ali e outro... E o futebol era a minha vida. Quantos campeonatos assim, que você conseguiu consagrar campeão? Então, aí começa, né? Aí comecei a jogar com 19 anos, né? Aí com 20 anos, com 19 anos, eu fui campeão da Extra. Aqui do Santa Luzia. Pelo Coimbra. Coimbra, muitos anos na fila lá. Aí foi meu primeiro título, foi no Coimbra. Primeiro título amador, né? Foi o Coimbra. Logo em seguida eu fui Aí tive o convite para ir pro Campolina de Esmeralda, junto com o Marquinhos também. Em Esmeralda a gente... Aqui é o nosso Luxemburgo da Várzea. Exatamente, o Luxemburgo da Várzea. Luxa da Várzea. E aí logo em seguida a gente fomos campeões em Esmeraldas também. Aí que deu a oportunidade de jogar a Copa Itatiaia. Né? Essa foi a segunda disputa minha de Copa Itatiaia já. Já tinha disputado uma vez pelo Nacional, ainda com idade de junho. Né? Com idade de junho. Depois, aí nessa aí foi a primeira oportunidade de disputar, assim, já num time com camisa, mais consagrado, onde é que a gente chegou a ser campeão. Foi logo na primeira já deu aquilo ali, já consagramos ali campeão, né? E muita gente ainda lembra, fiz gol na final. Muita gente lembra, não, que gol que você fez, e aquilo foi em 2007. Você vê que, né, como é que o tempo passou. Passa muito rápido, mas está ali, aí todo mundo lembra daquilo ali. E aí as coisas foi só encaixando, fiquei na empresa do Adilson, depois bilheteiro, depois cobrador, depois passei para motorista, saí de lá com a profissão, né? Então, assim, e eu não quis mais ficar focado no profissional. Eu falei, não, Deus me deu esse talento aqui, mas eu acho que é essa linha aqui que eu vou seguir, sabe? Porque eu já tive muitas, eu tentei, mas e não deu, né? Falei, então vou tentar fazer isso aqui. Mas campeonatos igual, Copa Itatiaia disputadas, sinceramente eu não consigo te falar ao certo, né? Mas como é uma por ano, deve ter disputado umas 14 ou 15 Copa Itatiaia direto, assim, todos os anos, né? Todos os anos. Só esse último ano que eu não disputei, porque já estou dando uma desacelerada no domingo também, para não
Ficar jogando futebol domingo demais é a família, né? Então é mais complicado. Isso aí. A idade chegando, mas foram muitos campeonatos. 5 vezes campeão em Santa Luzia, 3 vezes campeão em Vespasiano, 4 vezes campeão em São José da Lapa, 3 vezes campeão em Esmeraldas, 1 vez campeão em Brumadinho, 2 vezes campeão em Nova Lima, classista. Então, bem rodado aí na base aí. Bem rodado. Todo mundo te conhece, todo né? Mundo, exatamente. Que então, bom. Vários títulos aí juntar. Às vezes eu esqueço de alguns, às vezes um amigo que lembra, fala, você tá esquecendo daquele lá que a gente, né? Então, nesse período todo também tive a oportunidade de jogar com o Bruno Henrique no Confidência. O Bruno Henrique hoje está no Flamengo, né? Tivemos a oportunidade, ele estava subindo pro Júnior e a gente estava lá já jogando Copa Centenário, chegamos a ser campeão também. Então, no futebol foi isso. E o futebol, com a minha vida pessoal, ele foi sempre lado a lado, na vida profissional. Sabe? Sempre tinha o futebol, mas tinha as coisas do meu trabalho, tudo envolvido ali. Então, é só agradecer mesmo pelo, né? Tudo que o futebol me deu, me propôs até hoje, né? Clésio, você falou aí que você aproveitou essa oportunidade na época que você estava na empresa e saiu de lá com uma profissão. Sim. Né? Com uma profissão. Dessa profissão que veio o empreendedorismo, como que foi essa parte sua também do empreender? Porque eu sei que você hoje é um empresário, mas antes de ter o que você tem hoje, da sua profissão hoje, você iniciou em alguma. Né? Em algum empreendimento. Você pode falar dessa parte aí para nós aí, para quem está nos assistindo? Sim, claro. Quando eu passei quando eu ali de cobrador, né? Eu via o motorista ali dirigindo, né? Já tinha aquela, na época eu tava com 24 para 25 anos, então você ficava naquela, deve ser legal demais ali, você, né? Passar para motorista, dirigir um ônibus, levar a pessoa para trabalhar, trazer de novo a pessoa para casa, né? Você fazer aquela... um translado ali, é um serviço que merecia até mais uma coisa maior dentro da sociedade, né, Sandro? Valorização uma valorização maior, com certeza. E quando eu passei para motorista, eu sempre pensei, eu vou ter um caminhão, sabe? Eu ficava imaginando eu com um caminhão meu. Eu vou ter um caminhão. E nisso aí as coisas foram passando, né? E só que quando aí eu namorava e tal, cheguei a casar, né? Quando eu tava para motorista, e eu falava com a minha noiva, né? Ela falou, quando eu passar para motorista, nós casa. E aí, rapaz, passei para motorista, passou uns 4 anos e eu de motorista. Ela vai prometer ela. Passou uns 4 anos, ela falou assim, mas você falou que o salário ia melhorar um pouquinho, nada? Eu falei, não, agora não tem jeito não. Aí não teve jeito não. Aí ela foi lá, pegou firme e falou, não, se você não der seu jeito, não vai. Eu falei, já enrolei mais de 4 anos aqui, já tinha 3 anos de namoro. Eu falei, não, então chegou a hora. E aí fui, e sempre eu falava isso com ela. Eu sempre falava. Só que o que acontece? A conquista, né? Quando você parte para esse início, ele é bem doloroso, né? Para você entrar num mercado, para você, né? Então, assim, eu abri mão de muitas das coisas, né? Eu abri mão de muita coisa. Até você mesmo é um cara que eu tenho uma imensa gratidão, porque no momento que eu te falei o que eu precisava, que era um emprego, né? Eu já tinha essa ideia, que eu precisava de ter 2 rendas para mim chegar no que eu pensava, né? Aí eu fui trabalhar num outro serviço à noite, trabalhava à noite e atendia a saúde em Santa Luzia. Trabalhava aqui no meio da sociedade nossa aqui, do nosso povo aqui, né? Todo mundo via, igual conhece a gente, Clésio, no carrinho da saúde e tal. Era um serviço muito bom, gostava demais, conheci muita gente, os postos de saúde, faz você ter, né, um diálogo, conhecer pessoas. Você ia numa pessoa ali que estava com algum problema dentro de casa, a pessoa ali pegava você ali também na conversa e tal. Então, acabou que você participava de N coisas, você não era só um motorista. Nada melhor quem é da cidade, né? Cuidar da cidade, né? Isso, entender os problemas da cidade, sim, né? E ali, naquele momento que você me deu aquela oportunidade ali, eu já como eu tinha uma outra renda, aí eu falei, não, eu vou comprar uma van para mim.
vou pegar uma van. E assim, e minha esposa, não, mas você vai pegar uma van, você vai fazer o que? Eu falei, não sei. Eu tenho que ter, eu quero ter o bem, que é o veículo ali, para depois pensar no que eu ia fazer, né? E aí veio, passou, aí uma empresa saiu na época e tal, tivemos um acertinho. Eu tinha uma dívida no banco, que era um carro financiado, né? Que a luta era essa, sair desse financiamento, para mim partir para você tá com um bem ali que não te dá nada em troca. Ele defasa, né? Um carro particular, no caso. E falei, não, eu tenho que trocar esse carro por uma coisa que vai me trazer uma outra renda para mim e ficando tranquilo, né? E aí, quando apareceu a oportunidade de que a empresa, uma outra empresa licitou e ganhou a licitação e tal, aí eu não fiquei mais. Eu aproveitei aquele momento ali, para mim, liguei pro banco, falei que eu tinha, até falei, assim, mentira, né? Até falei uma mentira, mas falei que eu estaria ficando desempregado. Falei com o banco, liguei pro banco, falei que estaria ficando desempregado e que eu queria quitar aquilo ali para mim não ter problema lá na frente. Aí conversei com o gerente, não, calma que a gente vai resolver e tal. Ele foi e me mandou uma proposta. A proposta que ele me manda é a proposta que era o meu acerto na empresa, cara. Que você tinha, entendeu? O dinheiro que você estava preparado era aquilo, exatamente. E naquele momento ali, já falei, não, então você pode bater para mim o negócio para mim, o contrato de quitação que eu vou quitar. Ele falou, não, então eu vou te enviar, você paga, então. Aí quitei. Fui lá, paguei esse carro particular que eu tinha e no mesmo dia eu falei com a minha esposa, põe placa de venda nesse carro. No mesmo dia. Ah, não, mas você custou pagar esse carro. Eu falei, não, pode pôr a placa de venda. Esse carro aí não vai, só vai trazer gasto. Coloquei. Aí comecei a procurar van. E sabe quando você quer uma coisa que você sai na rua, você vê toda hora? Você fala, não, eu vou comprar um carro X. Toda hora você vê o carro. E naquele momento ali eu comecei a ver van, cara. Eu falei, nossa, que essa van é bonita. E ficava vendo toda a mão. Tudo eu via era van. Via ventos, eu já ficava doido, ligava. Ah, essa não dá pra mim não. A internet e tal, já tava já na época da internet com mais evolução, né? Tecnologia. Falei com minha esposa, coloca meu carro para vender no OLX e procura. E procurando. Aí ela falou assim, ó, tem um carro aqui, ano 2005. Era uma van Ducato 2005, né? O meu carro era no ano 2015. Vamos dizer assim, num ano meu carro tinha 40 mil quilômetros rodados. E o cara falava, não, eu aceito troca. Aí eu falei, não, vou lá conversar com esse cara. Quando eu olhei o endereço do cara, ele era 2 ruas acima da minha casa. Olha pra você ver. Era pra ser mesmo, né? 2 ruas. Essa vontade, seu sonho começou a se materializar, né? Exatamente. Aí fui ali e tal, conversando, negociando e tal, e o cara, não, mas seu carro vale isso, aquelas negociações, né? E eu fui, deixei um pouco, falei, não, mas ele não tem problema não, você pode pagar o valor que você tá falando e eu dou um jeito de te dar a volta então e tal. Aí pronto, bati o martelo com ele, saí com o carro, voltei com a van pra casa e tal. Já não tinha mais carro, aí cheguei em casa com a Ducata e minha esposa, nossa senhora, você é doido, o que você tá, e agora o que nós vamos fazer? Eu falei, não, calma, eu não sei não. Vamos andar de carro grande agora nós Ducato. Agora muita gente. Exatamente. E aí eu comecei a andar com o Ducato pra lá, pra cá e tal. Eu falei com ela assim, ó, faz o seguinte, faz uns cartãozinhos pra mim aí que eu vou levar o pessoal pra jogar bola. Aí ela, beleza, isso aí, beleza. Aí fiz uns cartãozinhos ligando daqui no WhatsApp, no grupo e tal. Ô Clécio, ela leva. Quanto que é? Valor X, R$150, R$180 mais ou menos, né? E daquele momento ali, um carro que eu gastava, né? Eu já estava tendo um retorno, daquele veículo ali que eu troquei, né? E para aquilo que era o sonho de você ficar para aquilo ali, né? E fui e falei com ela, isso foi em mais ou menos outubro. Quando deu novembro para dezembro, passou acabou as aulas e tudo, eu fui e falei com ela assim aqui, prepara os cartãozinhos que nós vamos fazer escolar. Aí ela falou assim, não, mas nós vamos fazer escolar. Não, então tá bom. Eu falei, você vai ser minha ajudante.
ela foi e falou assim, não, beleza. E as meninas? Eu falei, não, as meninas nós levamos para a escola, nós mesmos vamos buscar e tal, e nós vamos trabalhar junto. Aí ela, não, então tá bom. E assim, a minha esposa nesse nível, em tudo que hoje a gente, né, vai conquistando, que a gente vai sempre tendo de coisas boas, melhoras, ela nunca falou comigo, isso vai dar certo, não faz isso não vai dar certo. Sempre ali, junto. Sempre ali do meu lado e apoiando e, né, e falando, não, vai dar certo, não fica triste não, e vambora. Sempre foi assim. Aí, cara, eu fiz os cartãozinhos meus, né, passei uma faixa na van, Na época não tinha uma portaria aberta, porque para você tá legalizado tem que ter uma portaria aberta. Na época não tinha uma portaria aberta, então não tinha como você legalizar, né? Aí tinha muitos, era vários, muito mais escolares, né, ali rodando dessa forma. E a gente pegava um papel, fazia uma vistoriazinha do DR e andava com aquilo ali. Até aí já foi, trabalhando. Aí abriram uma portaria, né? Eu já tinha um carro que estava quitado, sem dívida, porém ele não entrava no que a portaria exigia. Então eu tive que vender ele, né? E conquistar um outro veículo que era o ano que era exigido dentro da prefeitura para você trabalhar nas legalidades do município. Isso aí. E aí, daqui põe para vender e tal, e assim, eu não tinha, que a gente assusta, né? Quando você vai comprar você vai fazer um negócio desse num veículo, igual o ano que era exigido, era 2013, é um valor mais alto, é uma prestação diferente, que eu não estava acostumado, que vocês, né? Um valor assim que você fala, não, mas como é que eu vou... Valor mais alto, Isso, né? Como é que eu vou estar cumprindo com essa dívida minha? Será que vai... Entendeu? E você fica naquela assim. E minha esposa lá, não, vamos pegar que vai dar certo. Pode pegar que vai dar certo. E eu sempre meio mais retraído, porque a gente tem um caráter, tem um compromisso, a gente não quer ninguém bater na porta da gente, nem ficar ligação com coisa de dívida, né, Sam? Aí eu coloquei meu carro para vender, cara. E pus na OLX, e aí os dias foram passando, e a portaria tinha um período, e aquilo ali foi passando, até que um dia, eu acabei de fazer minha rota na parte da tarde, que era a última, meu telefone tocou, e falou assim, aqui, você que é o dono, o cara da Ducati e tal, que tá vendendo aí 35 mil, ano 2005, aí eu falei, sim, sou eu. Mas assim, 6, 7 horas da noite, você até assusta, né? Aí o cara falou assim, aqui, deixa eu te falar, tem como eu ver ela agora? Porque aconteceu um negócio comigo aqui, um outro cara que eu vim buscar a van, ele deu pra trás, então eu não posso voltar pra minha cidade sem esse carro não, porque eu vim com a roupa do corpo. Desse jeito. Aí eu falei, puta merda, mas como esse trem estranho, né, cara? É uns negócios assim. Fiquei meio assim. Aí quando deu eu fui descer, até falei com um amigo meu que eu tava descendo para tal local e tal, né? Para ele ir comigo. A gente se encontrou, o rapaz chegou no carro, olhou a van assim, cara. Olhou a van assim e falou, não, ela tá ótima, eu conheço muito de Ducati e tal. Amanhã, e ele falou, amanhã eu levo no seu mecânico próprio. Pode levar no seu meu. Eu falei, beleza, o mecânico conhece, tu levei lá. Quando deu de manhã, ó pra você ver, quando deu de manhã, o cara fez o pagamento da minha van, dessa van. Eu tinha levado as crianças na escola e já não tinha van para buscar, porque ele foi embora. E você tinha um compromisso com os meninos. Um compromisso com os meninos de buscar 11 horas, cara. Você tem que ver só. E ali o cara... Empreender não é fácil, não, mas não é impossível, né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, exatamente. Você tem que ter, porque muitas coisas que te deixam na dúvida, né? E aí o cara montou na van e foi embora. Lá depois de Montes Claros, que é a cidade lá que o cara mora, falou, nossa, aqui cabe lá e tal, e ó. Foi embora, cara. Aí eu ligando daqui e dali, eu tive que alugar uma van às pressas. Tive que alugar, porque eu não... O compromisso com o pai, né? Com tudo. Aluguei uma van e já
eu ligando a van, junto com a minha esposa, nos momentos ali de intervalo, ela na internet, olhando os locais que vendia van e tal, nós tem que ir lá para nós dar entrada e já legalizar aquele negócio todo. Aí eu fui e achei uma van lá na Martins Vans, né? Até mandar um abraço pro Rogério lá, um cara super do bem, um cara muito sério, né? Um cara que dá todo o suporte pós-vendas lá, então, porque a venda é uma coisa, o pós-venda, ela é mais complicado, né? Então, assim, o Rogério é um cara muito bacana, indico aí para todos que tiver precisando aí de estar nesse ramo também, ou quer entrar, entendeu? Aí fui lá, conversei, achei a van adequada, gostei e tal, fiz um negócio. E a partir daquele momento ali, eu já tinha uma prestação, né? Eu não tinha prestação, adquiri um veículo, mas eu já tinha uma prestação num valor X, né? Então você já trabalha já com a cabeça, falando, não, tem que pagar tal coisa. Já sabendo que tem você tem aquele compromisso, né? Isso foi em 2019. Então foi em 2019, em julho para agosto, né? E aí trabalhei 6 meses tranquilo. Quando inicia o ano de 2020, veio a pandemia, né? Pandemia foi uma dificuldade para muita gente, né? Para muita gente, principalmente a escola, né? Que a escola parou 100%. Fechado. E nesse período fechado, o que o Clés, empreendedor, decidiu fazer? Cara, assim, os primeiros 3 meses, a gente ainda conseguiu, né, levar o nosso compromisso ali com o que tinha que ser dos bancos e tal, da dívida, né? Mas eu sabia que eu não ia aguentar mais. Eu sabia que ia chegar uma hora que eu não ia aguentar. E assim, eu falava com Deus todo dia. Falava, meu Deus, o Senhor não me colocou aqui para mim perder meu carro. O Senhor não me colocou para mim perder meu carro, para um oficial de justiça vir buscar, vir bater na minha porta. O Senhor vai me dar o caminho aí. E desse jeito, e pegando firme, com fé. E nisso aí, a mulher já é diferente, né? Minha esposa já começou a ficar mais nervosa, mais estressada também, porque, né, ela sabia que ia chegar, a conta ia chegar. E aí, cara, tá indo daqui, dali. Aí eu tenho uma moto, né? Tinha uma motinha na época. Aí eu falei com ela, eu vou começar a trabalhar entregando almoço, né? Começar entregando almoço. Aí comecei a entregar um almoço num restaurante aqui. Quando eu voltei para casa, ela falou assim, você não vai entregar almoço, não. Eu falei, ué, como assim, senhor? Não, nós vamos ali comigo no Vila Forte, que eu vou comprar umas 12 batatas, desse jeito. Umas 12 batatas, presunto, mas não sei o que. Eu vou fazer uma batata de noite e nós vamos vender. Eu falei, ué, mas... nós vamos vender e você vai entregar. Eu falei, beleza, vamos embora. Lá vai nós, Vila Forte e tal. E não tava com giro para fazer giro, então você faz aquela compra assim, para aquele momento, né? Isso. Não tava com capital de giro para você fazer o necessário. Aí fomos, aí ela já ligando para as amigas dela, para os parentes e tal, né? Tô fazendo uma batata aqui, até o Nino. O Nino é um cara que toda vez que eu colocava um negócio, ele pode mandar uma para mim. Manda aqui. Aí. Vou falar com o Sandro lá. Cara, é assim, você tá doido, a amizade verdadeira, ela é inexplicável, sabe? Porque às vezes tem uma pessoa que tá do seu lado ali, mas ela não consegue usar aquilo que você tá tentando fazer pro seu bem, né? Então, assim, uma pessoa às vezes que você menos espera é quem te abraça, te dá um apoio, né, Sam? Verdade. Então, essas coisas que a gente tem que trazer no coração é a gratidão, né? E desse jeito foi, aí comecei a vender batata, cara. Traz aqui pra mim, eu meti o baúzão aqui e ia vendendo batata, entregava. E aquilo ali fomos devagarzinho. Ela falou assim aqui, tô achando que eu vou fazer um hambúrguer junto aqui. Aí eu falei, vamos embora. Eu já tava empolgado mesmo, vendendo batata. Eu falei, não, vamos tentar fazer, então vamos. E foi aquele período que todo mundo tava em casa, né? Todo mundo estava em casa. Então, quando todo mundo estava em casa, aquele estabelecimento que vendia de portas abertas, o dele também caiu, né, Sam? Afetou ele muito. Afetou todo mundo. Então aí, eu fui e falei com ela, vamos colocar uns nomes no hambúrguer, pra dar né, você fazer aquele... mas o que nós vamos fazer? Aí ela foi pro meu lado, futebol, primeiro.
Ah, vamos colocar Fenômeno, Romário, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, eu acho que isso não... Não, vamos colocar nome de cantor, então. Aí eu fui e coloquei Michael Jackson, John Lennon. Coloquei isso tudo. Colocamos tudo. Falei, esse aí... Criatividade. Fizemos isso. Aí eu já fiz o cartãozinho bacaninha, entregava de dia, né? Saía a pé nos vizinhos, jogava na caixinha de correio ali, entregando e tal. Cara, no primeiro dia que eu abri esse hambúrguer, o meu pão acabou. O pão que nós tínhamos comprado acabou. Toda hora que eu chegava com a moto, que eu achava que eu ia respirar, ela estava no portão e já falando, vão, e aqui, ó. Ou era meia-noite. Ela falou, pode dar um jeito de comprar mais pão. Eu falei, eu vou comprar pão na onde? Essa hora ela falou assim, vai que eu tenho mais 10 hambúrguer para fazer. E ela sozinha fazendo lá. Ela mesma. Né? Eu falei, onde é que eu vou arrumar aqui, só? Aí fui aqui no tio do cachorro quente ali, perguntei à moça. Falei, você que mexe muito tempo aí e tal, você não tem um lugar, me vende uns pão aí, só? Falei com ela, me vende uns pão, eu não tenho. Mas eu vou te dar o número de um rapaz aqui, que ele te atende essa hora. Eu falei, glória, só. Aí, liguei pro cara, o cara mora em São Cosme aqui. Não, que eu trabalho com padaria e tal. Perguntei ele, né? Ele falou, trabalho, eu tenho uns pão de hambúrguer aqui e tal. Falei, cara, eu tô precisando de uns pãozinhos aí, de uns 10 ou 15. Não, pode passar aqui que eu te entrego. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Eu sei que eu voltei com os pão. Ela falou, não, onde é que você arrumou esses pães? Eu falei, você não falou pra me arrumar o pão? Arrumei o pão, ué. Falou, tem que resolver. Que resolvi. Voltei com os pão. Cara, o negócio tava andando ali, Sandro. Começou a andar, sabe, ali bem certinho. Aí veio aquela fase na pandemia que teve aquela... Flexibilizava, fechava, né? Flexibilizava, fechava. Ficava aquele, né? Aquele Isso. Um vai e vem, né? Uhum. Aí, nesses momentos que abria tudo, eu não vendia nenhum hambúrguer. Caía pra você. Nenhum. Quando falava que abria, claro, a galera tá ali 8, 9 meses, igual a gente ficou dentro de casa. Queria sem sair, ir na pracinha, exatamente. A criança dentro de casa ali, né? Naquela criança, você sabe como é que é, não fica parada, imagina a criança. Exatamente, quer brincar. E criança tem que brincar. Então, quando falava que abria, todo mundo... Ninguém lembrava do hambúrguer do Euclides, ninguém. Aí eu falava, não, amor, como é que vai fazer esse trem? Isso? Aí depois abriu direto, você já podia almoçar no restaurante, você já podia sair à noite, nem que você pegava lá e levava, porque você não podia comer ali no lugar, mas você já saía, pegava e trazia. Ou para casa, ou sentava num lugarzinho ali e fazia seu lanche. Minha venda foi lá embaixo. Aí eu comecei a vender dois hambúrguer na noite, um hambúrguer na noite, entendeu? Foi lá embaixo. E nisso, e só girando. Vendia hambúrguer, pagava a van. Vendia hambúrguer, pagava a van. Era assim, a prestação, né? E aí fomos. Aí quando ela foi, saímos dessa parte do hambúrguer, né? E falou, como é que nós vamos fazer? Aí eu comecei a rodar no aplicativo. Rodei no aplicativo, Uber, 99, tudo em prol do que vai vencer lá na frente. Tava sol, chuva, chegava em casa, saía de casa 6 horas, chegava 2 horas da manhã, 3 horas. Ela, não, mas você não precisa fazer isso. Eu falei, não, precisa, só precisa. O momento precisa, né, Sam? Isso aí. E aí a gente nessa luta. Aí ela foi e teve outra ideia. Falou assim, ó, vamos fazer um tropeiro aqui, que é quinta, sexta e sábado. Só tropeiro. Uma especialidade dela, sabe? Eu falei, vamos tentar então, ué. A gente já tentou. O dia que ela falou da batata, eu falei, não, mas batata? Dali pra frente, tudo que ela falava comigo. Vamos embora. Eu falava, vamos embora. Precisamos pagar a van. Exatamente, o pensamento era esse. É o boleto. Exatamente. E o banco, sem conversa. Fui no banco várias vezes, tentar negociar, tentar ver o que eles podiam fazer. Com o banco não tem conversa. Não teve jeito. Não teve conversa. Não teve. Mas o interessante, Euclides, que eu estou percebendo aqui é o tanto que você se reinventou, né? Você não cruzava os braços diante de uma situação de crise. Não deu certo ali no escolar, a princípio por causa da pandemia, foi pro
o sanduíche, do sanduíche para o aplicativo, rodando. É isso que a gente precisa de destacar e falar com as pessoas, né? As pessoas não podem desistir no primeiro momento, né? Porque crise, momentos difíceis, acontece com qualquer um, né? Então, a gente percebe aí o belo exemplo, né? Você falou muito do transporte, né? Que você está agora no escolar, né? Com uma van, agora parece que você já adquiriu outra, né? Antes, uma situação que você entregava o cartão e às vezes tinha um pouquinho de dificuldade de ter alunos, hoje eu vejo que você tem seus alunos. Qual que é o público desses alunos seu e qual que é o seu diferencial, né, para você estar aí nesse segmento, né? Porque é difícil também, né? Às vezes a gente vai pôr as contas, vai colocar ali na ponta do lápis, né? Para quem não trabalha correto, não tem ali uma disciplina, né, dentro, um profissionalismo com essa questão do segmento, a pessoa praticamente vai empatar, né? Exatamente. Qual que é o diferencial do Euclésio junto no seu empreendimento? Exatamente. Quando eu comecei, eu não esqueço dessa palavra. O cara falou comigo assim, ó, o escolar, você tem que garimpar o aluno. E eu fiquei, mas garimpar o aluno, garimpar. E o que ele punha nessa palavra? O que era? Porque às vezes você faz uma rota, você quer... Quando eu comecei com 8 escolas. Você entendeu? Então você pega 8 escolas, você não tem uma qualidade de serviço. Você não vai entregar uma qualidade. Porque as escolas, elas são todas no mesmo horário, não é? Entra às 7, você tem até 7h10, 11h30. 13, 17, 17. Exatamente. Então imagina você com 20 crianças ali, 20 alunos, tendo que entregar em 8, 9 escolas diferentes. No mesmo horário. Então, assim, querendo ou não, os seus trabalhos não vai ser um trabalho, você não vai chegar no nível profissional, né? Então, e teve um amigo que falou isso comigo, mas eu ouvi coisa demais também, sabe? Voltar só um pouquinho. Falei, não, eu tô querendo entrar no escolar e tal, às vezes conversando com uma pessoa. E o cara falou comigo assim, não entra nesse trem não. Não entra nesse trem não, que esse trem é foda. Eu olhei assim, eu falei, tem quantos anos que o senhor tá no escolar? Tem 20 anos. Eu falei assim, uai. Aí eu fui embora pra casa. Como é que você fica 20 anos numa coisa que é ruim? Guardei isso pra mim. Falei, uai, né? Como é que você vai ficar 20 anos ali, você fazendo uma coisa que você não está nem empatando, você está negativando? Não tem como, né? E o escolar, ele veio para mim encaixando nos meus horários. Por isso que eu escolhi o escolar. Mexer com a van, o escolar. E ali, naquele primeiro momento, foi o quê? 8 escolas. O pai me ligava. Você faz essa escola? Faço. Você faz essa escola? Faço. Você faz escola? Faço. Mas ali era o errado, isso aí. Era o errado, né? Porque o veículo, ele tem gasto de pastilha, ele tem gasto mocinética, embreagem, pneu, são N coisas. O óleo diesel, né? Que você tem que abastecer ali por semana, né? Então, assim, isso tudo você tem que trazer para cá, para a caneta, para você não ficar no empate ou no negativo, né? E nesse primeiro ano meu, eu não gosto de ninguém me chamar a atenção. Eu não gosto. Se eu chegar no lugar, o cara só olhar pra mim assim, né? Principalmente qualquer coisa, ainda mais horário. Eu já acho que eu falo, não, eu tô fazendo errado. Às vezes a pessoa não tá nem pensando naquilo. Eu falo, não, eu tô fazendo errado. Aí o que eu fiz? Eu falei com a minha esposa, eu falei com ela assim aqui, ó. Nós vamos profissionalizar em 2 escolas. Não, mas nós vamos perder 20 alunos. O primeiro momento é esse. Para você adquirir, você vai abrir mão de alguma coisa, né? Você vai deixar de fazer alguma coisa. Ah, no mês eu ganho tanto, mas você vai sempre comer pizza todo final de semana? Não, vai ter um dia que você não vai poder ir. Para no final lá, a conta vai dar uma soma positiva. Isso. Correto? Isso. Então você não consegue fazer tudo, né? Então eu falei com ela, não, mas é só que a gente... O que acontece? Ano passado, as escolas entravam muito, eu via que às vezes você passa um pouquinho, querendo ou não, você excede um pouquinho, porque você tem que chegar na outra escola naquele horário, você acaba excedendo. O meu risco de esquecer uma criança para trás, ela aumenta
Porque eu chego e pego, chego e pego. O risco de eu esquecer uma criança para trás e lembrar, na hora que eu chegar na casa dele, é muito grande. Quando eu cheguei na casa, eu falo, pega o fulano, aí eu não vi o fulano aqui dentro. Não. Aí que vem na sua memória, que você tá mais frio, né? Aí eu falei com ela, nós vamos fazer 2 escolas só e você pode dispensar 20 alunos. Ela falou, você focou em 2 escolas. 2 escolas. Você tem o compromisso de entrega, de busca, de horário. Tudo na paz, entendeu? Ótimo. Mas nós não podemos fazer isso não. Eu falei, nós vamos fazer assim. Mas como é que nós vamos recuperar? Nós vamos fazer, calma. Vai ter aluno. Vai ter aluno. A excelência, a qualidade vai fazer diferença. Tem aluno. Aí, larguei os meninos maiores, peguei os meninos de 5 anos para baixo, né? Que é aquela idade que você fala, fica quietinho aí, não tira o cinto. O menino fica quietinho e não tira o cinto. Né? Quando você trabalha com um menino maior, você já tem uma dificuldade, já são educações diferentes, né? Já tem, cada um tem uma educação diferente. Então tem menino que já anda dentro da van em pé, entendeu? Muitas das vezes, às vezes a pessoa vê uma criança em pé na van, mas o motorista... Gente, tem hora que a criança não tem como um adolescente de 15, 16 anos, né? Como é que você vai entrar em conflito com ele ali, às vezes, né? Pra você pôr ele sentado ali e falar, põe o cinto e você não pode levantar, né? Então, assim, eu já saí desse risco. Pegou um foco, né? Focou numa faixa etária de criança e escola. Esse é o diferencial seu. Exatamente. Né? Eu quero trabalhar com um público de 4, 5, 6, 7 e vamos deixar o público de 7, 8 para os outros parceiros. Os outros parceiros. Né? Né? Então, você focou, exatamente. isso é importante. E aí, muita gente, o que acontece? Qual que é E quando você pega essa criança de 5, 4 anos, você não chega e deixa ele na porta da escola no passeio. Você não faz isso. Você chega, deixa ele lá dentro da escola, né? Após o portão, juntamente com a monitora. Todas essas crianças, todas as salas, ela tem a professora e tem a monitora. Então você chega, então o tempo que você vai ficar ali já exige de você mais, né? Você não consegue fazer 6, 7 escolas. Você não consegue. São crianças, né? Criança. E na hora, exatamente, dependentes. E na hora de buscar também, ainda é um pouco mais diferente. Você tem que buscar lá dentro da sala. Você vem com a criança. Eu tenho criança, Sandro, de 7 meses. Eu tenho criança de 7 meses na cadeirinha. Alan, 7 meses, Alan. 7 meses. Olha aí, Alan. 7 meses na cadeirinha. Então, assim, você pega lá atrás, entendeu? E uma coisa que a gente fez também. Eu não vou, se você falar assim, ô Clécio, pega meu menino aqui amanhã. Eu falo, não vou pegar. Eu não vou pegar. Porque o menino amanhã, ele chega uma van grandona, um cara que ele não conhece, um cara careca lá, vai bater, eu falo, não vou não, mãe. E o menino chora a mãe, vai. Mas no outro dia o menino não vai. Ou ele vai, mas ele vai ficar com aquilo no coraçãozinho dele. Eu falei, sei lá onde é que esse cara vai me levar. Isso. Então, uma coisa que eu faço antes também é esse primeiro contato com o pai, né, em casa, passo para o pai todo como é que funciona esse trabalho, como que eu vou fazer para levar a criança dele lá, como que eu vou, que é o tratamento meu lá dentro da escola com a criança, né? De pegar, de trazer, trabalhamos com a monitora e tal. Então eu faço esse contato antes com o pai e também com a criança. Enquanto eu estou ali conversando com o pai aqui, o menino está andando ali. Eu peguei uma bola aqui, chutei, ele já fala que eu falo, esse cara aí eu conheço, né? Amanhã ele lembra de mim. Entendi. Então no outro dia ele não vai ter esse negócio de não querer ir, dessa resistência, né? Aí vai flexibilizando as coisas e depois que o pai vê aquele trabalho ali, que a gente tá levando um bem maior. É um presidente da República ali amanhã, um jogador de futebol, um médico, né? Então, assim, nós estamos levando o futuro, né, do nosso Brasil ali. Então, assim, depois daquilo ali, a fidelidade, ela vem. É natural a fidelidade do pai, da mãe, da avó, do tio, entendeu? Então, o diferencial nosso do transporte escolar EIS, né? Que
que é o nome nosso aí, é mais ou menos essa. Então, para quem está nos assistindo aí, olha o diferencial, né, dessa empresa, o cuidado, o carinho que tem e esse trabalho com a família, né, Clésia? Isso é importante. O trabalho com a família, antes, durante e depois, né, do atendimento. Isso exatamente. É importante. Então, vai uma dica aí para vocês que estão nos assistindo aí. Euclésio, para a gente não terminar, porque eu acho que aqui a gente tem papo aqui para ficar a noite toda aqui. Com certeza. Né? Isso é muito bom conversar saber essa história, que às vezes as pessoas te veem na rua com 2, 3 vans aí, né? E acham que aquilo caiu do céu. Não caiu do céu, vem de muita luta, muita batalha, né? Principalmente você, que eu conheço há muito tempo, sei da sua história, da sua família, que foi com muita luta, né? Muita batalha. Isso. Né? Muita pedra quebrada, né, nesse caminho. Fala para essa turma, vamos resumir tudo aqui que aconteceu hoje, dessas falas. É para essa turma aí que está em casa, que está aí com muitos sonhos, mas não consegue avançar. Né? Que às vezes tem até mais oportunidade do que nós tivemos lá atrás. Né? Hoje você vê, as escolas hoje são equipadas, as escolas hoje têm data show. As escolas hoje têm quadro de pincel, tem quadra, tem parquinho, né? Tem praticamente de tudo a escola pública hoje. A escola pública ela oferece muita... Né? E nós temos a tecnologia, que muita coisa hoje a pessoa vai lá no celular, ele busca, ele aprende pelo celular. Deixa um recado aí para essa turma aí, esse exemplo seu, para essa turma nossa das escolas, seus amigos do futebol, né, para todos que te conhecem e as pessoas que nos acompanham aqui no nosso podcast. Fala, professor. Assim, a primeira coisa, né, Sandro, é você ter aquela iniciativa, porque se você viver, né, você viver sem um sonho, a vida fica sem graça, né, sem um objetivo. Então você tem que, a partir do momento ali, você tem um objetivo e tem um sonho, você focar naquilo ali, né, você focou naquilo ali e... Até tá na Bíblia, né? Nem no café da manhã da sua casa você conta seu sonho. Isso é bíblico. Então, tomar muito cuidado com quem está do seu lado ali, com quem que você vai compartilhar esse sonho que você tem, né? Porque, às vezes, isso aí também atrapalha, né? Isso aí atrapalha. Então, você tem que ter quem está ao seu redor ali para você estar, né, trocando essas ideias de um sonho, de um futuro, né? Então, assim, aproveitem, né? O que eu tenho para falar igual você falou, as oportunidades, elas são muito grandes hoje, né? A pessoa hoje, ela tem N coisas aí para trabalhar, pode fazer. Hoje tem muita coisa que você pode fazer até em casa, né? Tem a parte da tecnologia, do computador. Então, assim, você pode ter um início, você faz uma coisa, mas o seu foco é outro. Mas você está querendo encontrar ali no objetivo que é o seu sonho, né? De conquista, né? De ser um empreendedor, de ser dono do seu churrasquinho ali, né? Às vezes o cara... Eu já fui na casa que o cara vai lá e faz um churrasco e tem um molho lá que você fala, onde é que é esse molho aí? Mas é ele que faz o molho. Você comprou não, é eu que faço. Então ali você já vê que já tem um profissional ali, né? Já tem um profissional ali e o cara pode chegar a ser o maior vendedor de churrasquinho, de espeto, né? Vira uma espeteria, o cara vira um empresário, né? E tudo focado, né? O foco, você tem que ter foco mesmo, abrir mão de muita coisa, porque quem não quer viver do bom e do melhor, né? Que Deus deixou essa terra, esse paraíso pra gente usufruir do bom e do melhor, né? Mas a gente tem que, muitas coisas a gente não consegue assim de imediato, não é de hoje para amanhã, a gente tem que ter uma paciência, né? Então, assim, tem que ter muito foco, muita obediência, né? E colocar Deus em primeiro lugar também, né? Deus em primeiro lugar, para Ele te guiar, para Ele vai te dar o recado, se é isso mesmo que é o que tem para você, porque Deus te dá o recado. Quando não é, não é. Ele te tira dali, que você fala, não, mas isso aqui não dá para mim, não estou conseguindo fechar negócio. É porque não é para você. Não é pra ser. Então fechou uma porta, mas vai abrir N portas, várias portas. Então é muita obediência, muito foco, e que as coisas dão certo, sim. É isso aí, mais um podcast. Fala, professor. Curtam e compartilhem.
É um prazer receber você aqui, tá, Clésio? Foi muito bom esse bate-papo nosso, né? É maravilhoso, essa troca de experiência. E é isso aí, um belo exemplo aqui da nossa cidade, aqui estudante de escola pública. Sim. Prazerão receber você aqui, meu amigo. Tamo junto, muito obrigado. Tá participando aí do Fala Professor. Muito obrigado, nosso amigo aí, que também faz parte do elenco, Alan, né? nosso O Alan. Alan. Parabéns por essa iniciativa, né? É muito bom, isso aí faz com que você tenha mais um fôlego, né? Você vê que às vezes você tá ali, você fala, mas não tem ninguém vendo, mas sempre tem alguém vendo aquilo de bom que você tá fazendo. Então, parabéns mesmo, e eu continuar acompanhando, vou ver muitas caras novas aqui para contar também o que aconteceu na vida dele, a prosperidade, né? Então é isso aí. É isso aí. Forte abraço. Vamos lá, galera. Não deixe de curtir e compartilhar o nosso podcast. Fala, professor.